Olá! Ei! Hoje, daqui a alguns minutinhos, eu vou estar ao vivo com a Gabriela Alves, ou Gabriela Tollier, ou Tullier, eu não sei qual a origem do nome dela, mas o fato é que ela é uma pessoa encantadora. Vocês vão aprender junto comigo, porque eu também não sei para que lado começa o empoderamento feminino. Olha aí, tem gente chegando aqui já, o Ricardo, o Marcos, provavelmente já devem ser os fãs da Gabi. Ela tá chegando, ela já sabe que eu estou aqui. Vamos ver, temos muita coisa para conversar. Nós vamos falar de empoderamento feminino, mas recentemente ela fez uma postagem, falou de uma live ou de um conteúdo que iria sair sobre hipermasculinidade. Bem, eu também quero saber que assunto é esse, se ela também trabalha com o lado masculino, com o lado feminino, como é que é a vida dela, como é que é a história dela, porque ela é uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos muita coisa para aprender hoje, muita, mas muita mesmo. Deixa eu ver se ela está chegando, a Cláudia está chegando aqui. Claudinha, meu amor, tão pertinho de mim, né? Nós só nos vemos por aqui. Olha só, mais um trabalho no Conversando na Janela. Essa semana eu vou ter outras lives, mas na área de odontologia, no Conversando na odontologia e tal. Mas hoje é Conversando na Janela. José chegando. Geórgia, minha querida. Cláudia, olha, foi e voltou. Bem, vamos esperar a Gabriela. A Gabriela tem um currículo espetacular. Oh, meu Deus. Uma artista, uma terapeuta, ela é muita coisa em uma só. Uma combinação agradabilíssima. Gabriela, querida, quando você entrar, já estou aqui te esperando. Já estou de olho, hein? Deixa eu olhar. Peraí, Geórgia, José, Cláudia. Josi, Neide. Vamos esperar a Gabriela, né? Bem, hoje eu estou cheia de dúvidas. E é com ela que eu vou tirar, é com a Gabriela que eu vou tirar todas as minhas dúvidas, porque é muita coisa. Nós mulheres precisamos de muito para viver. Oh, meu Deus, nada fácil. Gabriela, querida, tô te esperando. Gabriela é vaidosa, tá, gente? Se atrasar é porque ela está se perfumando, maquiando, se vestindo. Cadê? Até agora não chegou. Deixa eu olhar. Pera lá. Aqui. Não. Bem, ainda não chegou. Mas hoje nós vamos falar sobre assuntos que interessam muito as mulheres. E também é interessante que os homens possam ouvir isso, porque eles também precisam ter um olhar atento para nós. Nós mulheres precisamos nos conhecer mais, fazer conexão com o nosso coração, semear para colher mais tarde. Ou seja, nós somos responsáveis por tantas coisas, né? São tantas coisas que nós precisamos ter e fazer para que possamos conduzir bem a nossa família, os nossos amigos. Olha, a Gabi está entrando. Gabi, vou te convidar agora, minha querida. Pera. Chamei a Gabi. Gabi está entrando. Ei, amada! Quanto tempo! Que Oi, saudade, querida! amor! Que imagem linda é essa que está É atrás do de você? Osho! É É do o Osho! Eu ganhei de presente de uma amiga de aniversário. Olha que presente incrível, gente. Ela Isso é pintava. Tá no outro plano. Oi? uma Como é que é? tela. É É uma uma tela. tela, que uma amiga minha pintou, Alessandra Vaz. Lindo, né? Eu fui no ateliê dela, quando eu vi o quadro, eu fiquei completamente apaixonada e era meu aniversário. E aí ela me deu de presente. Olha que presente lindo. Não parece o massagista o O massoterapeuta? queixal! Tem gente que acha parecido com o queixal. Mas Parece, parece sim.
Se desculpa eu ter entrado essa hora, eu preciso dizer que o meu maior desafio é deixar o meu tripé de mesa em pé. Alguém passa por isso, gente? Aí eu tenho que botar a coisa embaixo, e aí ele desequilibra, aí cai o celular, tudo acontece com o meu tripé de mesa, gente. É muito engraçado isso, porque ele vai contra a gravidade. Eu ponho o celular e aí ele não fica em pé, entendeu? Enfim, então só para Isso trazer faz aqui um pouco de humor com as situações do cotidiano também. Olha só, tripé que cai não é um privilégio só seu, viu? Não é. Ah, então tá, eu me sinto um pouco mais leve com isso. Não é algo pessoal, não, né? Ele tá aqui em equilíbrio aqui, né? Vamos ver, mas eu acho que ele vai ficar direitinho. Gabi, olha só, Conte-me. nós vamos falar sobre empoderamento, né? Sim. Mas isso também é uma grande novidade para mim, apesar que eu estou sempre vendo você falar sobre isso, mas eu ainda não sei se eu exercito esse empoderamento. Mas antes de nós falarmos sobre o nosso tema, eu gostaria de saber sobre você. Você é uma pessoa que trabalha fazendo curas, estudando, você estuda muito sobre a psique humana, você conhece técnicas e terapias, tudo para fazer com que nós façamos uma reconexão com o nosso coração, para que a gente possa semear coisas grandiosas, para colher coisas grandiosas. Eu quero saber um pouquinho dessas técnicas que você utiliza, dessas práticas, como que é feito esse trabalho, para depois nós entrarmos no tema e saber se essa mistura de técnica é a que dá a combinação perfeita para que nós possamos nos empoderar. Olha, eu espero que sim, né? A minha vida hoje em dia é realmente dedicada a extrair o melhor do ser humano, né? É ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas no seu processo de empoderamento pessoal. É exatamente a isto que eu me dedico, né? Eu me considero uma agente de transformação. Então, eu estou aqui a serviço de auxiliar as pessoas a encontrar os seus tesouros internos, aquilo que elas vieram trazer para o mundo, e assim transformar, né, esse mundo num mundo melhor para todos. Eu acredito que quando a gente se alinha com os nossos tesouros interiores, né, com o nosso Dharma, o nosso propósito de vida, cada um fica no seu lugar, né, as pessoas se sentem mais encaixadas, né? E quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, o mundo fica mais harmônico. Essa roda gira, né, de uma forma mais harmônica, porque eu sinto que um dos grandes desafios da humanidade é encontrar o seu lugar no mundo. Porque a gente é condicionado, né, a seguir protocolos, a seguir uma ideia de perfeição, uma ideia de ser. Então, quando a gente fala de empoderamento pessoal, a gente está falando de ser você mesmo, né? De você estar alinhado com a verdade do seu coração. E eu fico muito feliz de falar sobre esse tema, porque é um tema que, para mim, ele é muito significativo. Tanto na minha história pessoal, como eu sinto, né, que na história da humanidade mesmo, né? A gente é para aquilo que a gente nasce, né? Então, Exatamente. Agora, não, o empoderamento é um sentimento, é uma atitude, é um conjunto disso tudo. O que seria esse empoderamento feminino? É fazer coisas? É ter atitude? Como seria empoderar-se? eu vou falar do empoderamento como um todo, né? Porque existe uma diferença entre empoderamento do ser e empoderamento feminino. Que é assim, lógico, né? São empoderamentos que estão linkados, né? Eles se relacionam, né? Eles são relacionados, mas são diferentes porque assim existem questões que são femininas, existem questões que são masculinas e existem questões que são humanas, que transcendem tudo isso, né? Transcendem o gênero, transcendem, né? Aquilo que você veio expressar, né, enquanto mulher, aquilo que você veio expressar enquanto homem. Para mim, empoderamento é um processo de conquistar a autonomia do ser, uma autonomia interior. Esse processo, eu acredito
que ele consiste em 3 As, Hum. que é aceitar a sua vulnerabilidade, né? Na verdade, acolher, né? Aceitar a sua vulnerabilidade, acolher a sua vulnerabilidade e amar a sua vulnerabilidade. Por quê? Ser vulnerável é ser humano. E nesse processo, né, que a gente estava falando aqui, né, de criar protocolos, né, onde você tem que seguir, né, a massa, seguir, né, uma ideia de ser, né, a gente sustenta uma visão mecanicista, como se fôssemos meras máquinas. E nós não somos máquinas, somos seres emocionais, né? E se a gente parar para pensar, qual é o primeiro órgão que se forma na gestação? Na formação do ser, é o coração, né? Exatamente. Então, Conectado com o pulmão, com tudo. exatamente. Então, o sentir, ele faz parte da nossa condição humana, porque é através do sentir que nós experienciamos a vida. Não é a partir do pensar. O pensar é uma ideia sobre algo, né? Mas o sentir é o experienciar. É aquilo que passa por mim, né? Emoção vem de mover, né? Então é aquilo que nos move. Então, para mim, empoderamento é isso. É conquistar a autonomia do ser. E para conquistar a autonomia do ser, essa autonomia interior, nós precisamos aceitar, acolher e amar a nossa vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade é que nos permite experienciar a mágica da vida. Porque se eu estou aqui nas minhas coraças, nas minhas defesas, né, eu não tenho como experienciar o sutil, né, que há por detrás de cada experiência. Então, para isso, né, para que eu possa experienciar a vida, eu preciso me colocar no lugar de vulnerabilidade, que é o sentir. Então, isso que você está falando é bem interessante, porque o Osho, em algum momento, ele diz que para você viver a felicidade genuína, ou você precisa, para você chegar à felicidade genuína, você precisa passar, como é que Pelas tem dores, pelas sim, dores de forma genuína. de Porque aí forma é que genuína. tá. Aí é que tá. Nesse nosso processo, né, de sustentar as nossas máscaras, porque no final das contas é isso, né? Se eu não tô no meu ser, né? Aí eu tô aonde? Eu tô por detrás de uma máscara que eu criei, né? Para, para as minhas interações sociais, a minha interação com o mundo externo, né? Então eu tô por detrás dessa máscara, né? Então, se eu não estou conectado com o meu sentir, né? Significa que eu estou sustentando essa máscara. E aí o que, que acontece? Se eu não estou conectada com o meu sentir, eu não estou conectada com as minhas dores. Mas se eu não estou conectada com as minhas dores, eu também não estou conectada com o verdadeiro prazer, o verdadeiro desfrute da vida. Porque são faces da mesma moeda. Né? Então, por mais que a gente se proteja da dor, não significa que nós estamos só protegidos da dor, nós estamos protegidos da vida. Porque a vida é prazer e dor. Né? A gente está no plano da dualidade. Então, o prazer e dor, ele é uma constante, né? São constantes na nossa vida. Então, quando eu me protejo da dor, eu estou me protegendo do prazer real também. Então, aí o Osho, ele usa a árvore como uma analogia. Né? Então, nós precisamos de raízes profundas, que significa exatamente isso, né? A gente mergulhar no nosso universo interno, mergulhar nas nossas sombras, mergulhar inclusive nas nossas dores, para que a gente possa crescer, né, em direção aos céus, para que nossos galhos, né, possam alcançar os céus. Né? Então, se a gente se protege da dor, a gente está se protegendo da vida. Então é isso que o Osho traz, né, de entendimento. Isso tudo faz parte do empoderamento, né? Quer dizer, nós somos um campo minado, ao mesmo tempo, não é isso? Nós somos campo. É mais ou menos isso, né? A gente, ou mareia movediça, nós não sabemos onde nós vamos pisar. Então, você diria que para ser feliz eu preciso sofrer também, né? Ou para valorizar a alegria, eu preciso sofrer. Não é exatamente isso.
A dor, ela faz parte, né? Um ditado, né, oriental, né, que o Carlos Drummond, inclusive, usa numa poesia, que é: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque o sofrimento é o cultivo da dor. A dor, ela acontece, ela faz parte. Para nascer, dói também, né? Crescer dói. Até andar, aprender a andar dói, porque a gente vai cair em algum momento, a gente vai se machucar em algum momento, faz parte, né? Agora, quando a gente fica cultivando essa dor, que aí é o ressentimento, ou até mesmo a negação dessa dor, e aí entra um paradoxo, né? Porque quando eu nego a dor, na verdade, eu estou segurando a dor dentro do meu sistema, né? Porque jogar para debaixo do tapete não significa que essa dor não exista. Agora, quando a gente entende que essa dor ela é um agente alquímico, a dor ela está a serviço do nosso crescimento, Assim. né? Então, é ela que vai transformar chumbo em ouro. Então, quando a gente entende que a dor nos reserva um aprendizado, a gente inicia um processo de alquimia interior. E é esse processo que vai nos levar para uma autonomia interior. É esse processo que vai nos levar a um empoderamento do ser. Por isso que passa por essa reconexão com a nossa vulnerabilidade, né? Porque para que eu possa fazer a sua alquimia, eu vou ter que entrar em contato com as minhas dores. Então eu vou ter que assumir a minha vulnerabilidade, esse não sei, essa falta de controle, né? Esse total é um processo de se desnudar, né? De desnudar da alma. Acessar nossa vulnerabilidade é como se a gente estivesse abrindo mão das nossas coraças, das nossas defesas, para que a gente possa acessar nossa essência. Porque no final das contas, nós não somos as nossas máscaras e nem somos as nossas dores. Então, assim, o que acontece, para trazer aqui um melhor entendimento, né, do porquê que é tão desafiador, né, acessar as nossas dores, por que é tão desafiador assumir a nossa vulnerabilidade? Porque em algum momento da nossa biografia pessoal, em algum momento da nossa infância, que é quando os programas são instalados no nosso sistema, essa vulnerabilidade, porque a criança era totalmente vulnerável, né? A criança era completamente vulnerável. Essa vulnerabilidade, exatamente, ela foi associada a uma experiência de dor. Porque a criança está completamente ali exposta ao que fazem com ela ou deixam de fazer com ela, né? Então ela está ali de bracinhos estendidos, esperando receber tudo de fora. E acontece que nem sempre o que ela recebe é bom. E nem sempre ela recebe tudo o que ela precisa. Então, essa condição da vulnerabilidade, né, da criança criou também marcas de dor no nosso sistema. Então, a gente cria uma ideia de que ser vulnerável é ruim. Ser vulnerável é uma fraqueza, nos torna frágeis. Mas o que acontece é que, assim, chega um momento da vida da gente, né, que a gente precisa se responsabilizar por essa criança interior. Esse é realmente o processo de adultecimento do ser, né? É quando a gente se responsabiliza pelas experiências dessa criança. A gente acolhe a nossa criança interior, né? Acolhendo também a nossa vulnerabilidade e ressignificando a nossa história, entendendo que a nossa história, que essas memórias de dor, de que todas essas experiências estão a serviço do nosso crescimento, da nossa evolução. Então, o começo é muito importante. Da hora que nascemos até o momento em que entendemos que somos gente, é importante. Os nossos pais, a família em si, elas podem, na verdade, seriam os grandes responsáveis pela nossa autoestima, pelo nosso sentimento de empoderamento, pela nossa postura. O que você me diz? Na verdade, a nossa psique se forma antes mesmo do nascimento, né? Na nossa gestação. Então, tudo que essa mãe que está nos gestando, né, recebe, experiencia, serve de nutrição para o nosso ser, que vai formar a nossa psique. Porque a gente não se alimenta apenas de nutrientes.
A gente se alimenta de emoções. As emoções dessa mãe, né? Então a gente recebe ali neurotransmissores, hormônios que vão formar a nossa psique, né? E eu acredito, particularmente, assim, que existam questões que sejam transpessoais, né? Que sejam... Oi? Deu uma travadinha. Não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deu uma travada, mas estou te ouvindo. Então, tem questões que são transpessoais também, né? A gente recebe também heranças ancestrais, né? E eu acredito também que essa vida aqui não é tudo, né? Que a gente traga também memórias, né, de outras vidas. Então, seria assim como se aquilo que a gente vai experienciar na nossa infância, na verdade, é ativação, né, de karmas, e aí entendendo que karma não é uma sina que eu vou ter que pagar para o resto da vida, um fardo, não tem nada, pelo amor de Deus. A palavra karma, que é uma palavra em sânscrito, né, significa ação. Toda ação gera reação. Simples assim. É bem mais básico, né? Então, assim, se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu continuarei obtendo o que eu sempre obtive, né? Então, karma a gente pode entender como dívida de aprendizado, né? Então, é como se assim, quando a gente nasce, né? Tudo isso que a gente vai recebendo durante a nossa gestação é como se fossem conteúdos, né, que vão ali ativando os nossos karmas, ativando aquilo que a gente precisa aprender, né, enquanto espírito em vida. Então, não é que exatamente os nossos pais sejam responsáveis pela nossa autoestima, mas são, de fato, os nossos grandes mestres, né? Então, tudo aquilo que você vai experienciar durante a infância, né? Como eu falei, de alguma forma vai te conduzir para o Dharma, porque karma e Dharma geralmente caminham junto, né? O karma é a dívida de aprendizado, o Dharma é o seu propósito de vida. Então, o karma é o agente alquímico, né? É o que vai ajudar você, né, a transformar chumbo em ouro. O ouro é o seu Dharma. Né? O ouro é aquilo que você veio trazer para o mundo. O karma é o instrumento que vai te lapidar, né? Vai lapidar a sua alma para que você transforme a vida numa obra de arte. Então seria mais ou menos isso. E aí essas mulheres chegam para você, mulheres adultas, cheias de convicções, de egos, elas chegam para fazer um trabalho de empoderamento. Como é que tudo se inicia? Como você inicia esse trabalho com elas? Então, como eu falei, né, existe um empoderamento que é universal, né, que faz parte da condição humana. Existe empoderamento masculino, existe empoderamento feminino. Eu trabalho tanto com o empoderamento do ser, que aí independe, né, de gênero, como o empoderamento feminino. Que aí a gente vai trabalhar questões que se relacionam à condição de ser mulher, que é a guardiã, né? A mulher é guardiã desse feminino. Lembrando que feminino e masculino são dentro de todos nós, independentemente de gênero e de orientação sexual, né? Agora, a gente poderia entender que as mulheres são guardiãs desse feminino, principalmente se houver uma identificação, né, com essa polaridade, né? O feminino e o masculino, vale dizer, que são forças da criação, né? Então, o feminino ele está relacionado à energia yin, e o masculino, a energia yang, né? Toda a existência, todo mundo manifesto, né? E mesmo o imanifesto, ele é uma interação dessas energias. E cada uma dessas energias, ela traz determinadas características, determinados atributos para a nossa alma. E aí, falando de empoderamento feminino, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar... primeiramente, né, o entendimento do que é essa energia yin, né? Quais são essas qualidades que o feminino traz dentro de si. Porque durante o patriarcado, o que aconteceu para a gente também entender, né? Se essas energias, né, elas são responsáveis, né, pela criação, né? Quando entra o patriarcado, vale dizer, vale lembrar que nós viemos, né, do matriarcado, né, tanto que os artefatos mais antigos da humanidade são de deusas, né, deusas fartas, deusas prenhas, né, porque o ser humano não sabia como se fazia um filho. A mulher, de repente, aparecia grávida, aparecia barriguda e saia gente dentro dela. Então, a mulher é Deus.
A palavra Deus era feminina. Não existia a palavra pai. Olha que interessante. Então, só que com o passar do tempo, o desenvolvimento do intelecto, da observação, o homem foi percebendo que ele fazia parte dessa história. E nesse momento ele começa a se ver como o semeador, o criador. E a mulher? Uma terra fértil onde eu planto a minha semente. Então, essa é a raiz do patriarcado. Nesse momento, o homem começa a subjugar as manifestações do feminino. A mulher, a natureza e esses atributos dentro dele mesmo. Os atributos dessa energia, como sensibilidade, intuição, amorosidade, compaixão, espírito de colaboração, solidariedade, gentileza, suavidade. Essas são qualidades do feminino que são inerentes à condição humana, né? Mas no momento que ele começa a se colocar acima do feminino, o homem, como guardião desse masculino, ele começa a exacerbar essa polaridade masculina, distorcendo essa energia. E aí, além de ele trabalhar os atributos positivos desse masculino, que seria coragem, iniciativa, objetividade, lógica, ele vai trabalhar as sombras desse masculino, que é o quê? Autoritarismo, violência, arrogância, insensibilidade, frieza, competitividade, individualismo. E não é exatamente o que a gente está vendo exacerbado aí no mundo? Exatamente. Né? Exatamente. Então, o meu trabalho com mulheres, né, primeiramente, tomar consciência de que atributos são esses do feminino, trazer a clareza da importância de resgatar esses atributos, não apenas para que elas se empoderem enquanto mulheres, mas como algo essencial e fundamental à condição humana. E ainda, a continuidade de vida na Terra. Porque sem a sensibilidade, sem a intuição, sem a gentileza, sem a amorosidade, não apenas não somos seres completos, né? Somos seres fragmentados, né? Como isso faz com que a gente não tenha um olhar sustentável sobre a vida. Porque a gente precisa dessa interação entre as polaridades. Essa interação é como a respiração. A gente expande e recolhe, expande e recolhe. Dá pra gente só expandir ou só recolher? Não. Então, olha o que a gente tem feito com a natureza. A gente tem só expandido, expandido. Ui, até voou o negócio aqui. A gente tem só expandido, né? Derrubando árvores e fazendo queimadas e não dando tempo para a terra se regenerar. Então, essa desconexão com a natureza, essa desconexão com o feminino, fez com que a gente desrespeitasse os ciclos da vida. Então, resgatar o sagrado feminino é algo importante tanto para homens como para mulheres. É algo importante para a continuidade de vida na Terra. O buraco é muito mais embaixo. E eu sinto que esse momento de transição planetária é um convite para isso. Então, quando a gente fala de empoderamento, né, a gente fala também de resgatar essa polaridade yin, de resgatar esses valores que são fundamentais à existência humana e à vida na Terra. E aí, nós não, na verdade, nós também essa conexão que nós fazemos com o coração, ela tem uma conexão, não sei se seria uma conexão, mas um braço com a fé, com Deus, com a... O que seria exatamente essa reconexão que nós fazemos com o coração? Está ligada com o que nós poderíamos chamar de espiritualidade, conexão com certeza, Deus? Com certeza. É isso, como eu falei, né? O coração, né? O sentir é que nos permite experienciar a vida, né? E é interessante, né? Nós possuímos 7 chakras principais. E o coração, ele está entre os 3 chakras. Não por acaso, o símbolo de Jesus é o coração. Exato. Né? E na cruz, né? A cruz, ela é o simbolismo, né, da união entre as polaridades. Da integração entre as polaridades. Né? Feminino, masculino, céu e terra. Pai, céu, mãe, terra. Então, se você olhar a cruz, né, Jesus ali na cruz, o coração está bem no centro dessa cruz. Então, ele integra
né? Ele permite que haja essa interação, né? Então, porque assim, os chakras inferiores, eles estão mais relacionados à nossa experiência telúrica, né? E os chakras superiores estão mais relacionados, né, à nossa experiência transcendental. Então, o coração, ele é esse mediador, né? Ou mediamor. Então, resgatar essa conexão com o coração é extremamente importante. E aí entra essa história da vulnerabilidade de novo. Porque quando você aceita, acolhe e ama a sua vulnerabilidade, entendendo que, na verdade, ela tem uma potência muito grande, porque ela nos permite experienciar a vida em sua plenitude, né? Nos permite estar de braços abertos para a vida, para o que deve né? Lembrando que coragem é agir com o coração. Então, para que eu desenvolva minha coragem, né? A Brené Brown já fala sobre isso, né? Eu preciso estar de peito aberto. E tem uma imagem muito bonita, que eu acho linda, que é preciso ser um cálice vazio para conter Deus. Então, é essa total abertura e disponibilidade para se preencher do divino, né? Então, para isso, eu tenho que estar com o coração aberto. Mas o que acontece voltando aqui à experiência da criança, imagina que, assim, nos 7 primeiros anos, né, é quando a gente instala os programas que a gente vai rodar ao longo da vida. Então, a nossa personalidade vai se formando nesses primeiros anos. Então, a gente começa a desenvolver também o nosso intelecto, a nossa capacidade de decodificar o mundo através do pensamento. Então, a linguagem se forma nesses primeiros anos, né? E aí é como a gente vai expressar também o mundo ao nosso redor. Então, a gente vai fazendo uma migração do coração para a mente. Porque a criança é coração. A criança é um sol, né? A criança é o amor no seu estado mais essencial, né? Então, só que o que acontece? Muitas vezes a gente fica na mente, porque vira uma proteção em relação ao sentir, porque o sentir, como eu falei, você sente tudo, você sente amor, você sente dor, né? Você sente prazer, você sente medo, você sente tudo. Então eu sinto também que a nossa jornada enquanto adultos, né, enquanto humanos, é criar uma ponte entre a mente e o coração. Então, esse processo de adultecimento, ele consiste em nos responsabilizarmos pela nossa criança interior, que significa também nos responsabilizarmos pela nossa vulnerabilidade. A criança, ela não é responsável pelas experiências dela, ela não tem como responder, ela não tem recursos. O adulto já tem. Então, chega esse momento que o adulto precisa tomar a frente da sua própria vida, acolhendo essa criança e se responsabilizando pela sua vulnerabilidade. Não é negando essa vulnerabilidade. Não é trancando ela dentro de um quarto escuro, né? Pelo contrário, porque isso não nos permite viver plenamente a vida, né? Empoderar-se de si mesmo é estar pronto para viver a vida em sua plenitude, né? Não é ficar por detrás das suas máscaras e das suas coraças, dos seus muros, né? Pelo contrário, é poder abrir mão de tudo isso para estar pronto para a vida. Mas isso requer responsabilidade. A gente poderia dizer, só concluindo aqui, que a maturidade emocional, ela é medida a partir da sua responsabilidade, da sua autorresponsabilidade. Quanto mais responsável por si mesmo, mais maturidade emocional você tem. E Gabi, fantástico, né? Eu não quero perguntar mais nada, eu só quero ouvir você falar. É espetacular, porque você tem um conhecimento muito vasto sobre tudo, sobre todos. Eu Imagino. queria saber, ninguém vive só, né? Dizem que até as lágrimas caem de duas a duas. Eu queria saber... Ai, que lindo! Eu não conhecia essa frase, que lindo! Queria saber, para a gente nutrir esse sentimento, essa postura tão edificante, tão positiva, como é que nutre isso tudo? As pessoas, a influência sobre o nosso pensamento, sobre a nossa conduta, uma laranja estragada, uma laranja podre estraga as outras. Ou seja, eu quero saber o seguinte,
para nos manter assim tão edificados, tão plenos, a gente tem que também conviver com pessoas assim, nessa energia, nessa vibe? Olha, eu acho que isso faz muita diferença, com certeza. Você saber qual é a sua tribo, né? Porque, lógico, é muito desafiador. Imagina assim, você fala japonês, né? E você está morando nos Himalaias, entendeu? Ou o contrário. Então, assim, se você tem, né, ao seu redor pessoas que falam a sua língua, isso facilita muito. Não significa que você tem que rejeitar os outros, né? Mas significa que isso cria uma rede de apoio e nutrição. Dizem que nós somos, né, o resultado das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então imagina também que se você não se identifica, né, com o seu meio, é desafiador, né? Porque você não vai falar ali a mesma língua e sim, você vai estar também sofrendo ali influências. Isso vai dar uma sensação de inadequação, né? Então você estar no seu lugar, você encontrar a sua tribo, com certeza faz diferença. Agora, o que eu sinto também, né, que faz parte desse empoderamento, você se tornar a sua melhor companhia. Porque você é um amor para a vida toda, né? Então, assim, independentemente, né, de com quem você esteja se relacionando, é muito importante que você aprenda a se relacionar consigo mesmo, né? Que você se torne o grande amor da sua vida. Então, em tempos de pandemias, você diria acolhimento, recolhimento, afastamento? Como você ressignifica esse momento nosso agora? Olha, para mim é um dos, enfim, momentos mais significativos da humanidade. Eu sinto que nós intensificamos o processo de transição planetária, nós estamos num processo de transição planetária, não tem como negar isso. Você pode ler tudo isso, né, da sua forma, segundo a sua tradição, segundo as suas crenças, a sua fé, né? Mas não tem como questionar que estamos num momento de transformação coletiva e individual, né? Porque a sociedade ela é composta de indivíduos, né? O coletivo, né, é composto de unidades, né, que estão ali interrelacionadas. Então, assim, eu sinto que esse momento, né, é um convite realmente para a gente mergulhar dentro da gente mesmo, para a gente se conectar com o nosso universo interior. E aí, voltando aqui a esse tema, né, da vulnerabilidade, eu sinto, e do empoderamento pessoal, eu sinto que esse empoderamento ele passa também por um processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então, assim, qual a dificuldade da gente mergulhar no nosso universo interior? Quantas pessoas, durante essa quarentena, entraram em crises muito fortes porque não conseguiam ficar consigo mesmas? Exato. Porque passaram a vida fugindo de si mesmas, fugindo de entrar em contato com a sua essência. Porque o que acontece? Lembrando que existe uma bagagem de dor, né? Existem memórias associadas a experiências de dor da nossa criança. Mergulhar no nosso universo interno, inevitavelmente, nos faz entrar em contato com essas dores. Mas quando a gente entende que essas dores estão ali, reservando grandes tesouros, que são os aprendizados, que estão a serviço da nossa evolução, a gente inicia esse processo, né, de alquimia interior. Mas isso passa pelo processo de autoconhecimento, né? É a luz da consciência que vai iluminar as sombras da existência, né? Então eu preciso ter a coragem de abrir o quarto escuro da minha alma para olhar lá dentro, porque é nesse quarto escuro que estão reservados os nossos maiores tesouros. Eu costumo dizer que é na nossa escuridão que estão os nossos diamantes brutos. Então, o processo de lapidação é o processo de desenvolvimento pessoal. Mas o primeiro passo é o processo de autoconhecimento, né? Então é entender que nós não somos nossas máscaras e não somos nossas sombras, né? As sombras, elas nascem a partir dessas experiências de dor. As máscaras são os nossos mecanismos de defesa. Quer dizer, as sombras são os mecanismos de máscaras, elas encobrem esses mecanismos para que a gente possa interagir com o mundo, né? Porque não fica bem na fita a gente ficar mostrando a nossa raiva, os nossos medos, né? As nossas mágoas. Então a gente cria máscaras para poder ser aceito, poder pertencer, né? Poder lidar
né, com o universo ao nosso redor. Mas a gente precisa entender que não somos as nossas máscaras, não somos as nossas sombras. Nós somos essa luz infinita que a criança traz em seu coração. Eu costumo dizer que a criança é o caminho de volta para Deus. A criança ela é guardiã da nossa essência. Por isso que, assim, empoderar-se de si mesmo consiste em resgatarmos a nossa criança interior. Porque a nossa criança, ela no seu aspecto luminoso, é a criança divina. Ela que nos traz espontaneidade, ela que nos traz leveza, ela que nos traz alegria, né? É ela que nos faz também lembrar qual é o nosso propósito de vida. Então, não, isso tudo que você está falando é extremamente significante, né? Você vai sentir, você vai falando, eu vou arrepiando. Ah, que lindo! Fazer daqui, saindo daqui. Então, essa coisa de dizer que nós vamos entrar no novo normal, de certa forma, causa um certo desconforto. Eu discordo disso. Eu quero saber se você também discorda desse novo normal que possa estar vindo e se nós estamos numa nova realidade. O que você sente? Eu confesso, amiga, que esse termo novo normal me incomoda tanto. Juro, me dá arrepio, assim, mas um arrepio que não é positivo, assim, porque o que eu sinto é que a gente está num momento de transcendência. Aquários, né? Quando a gente fala nova era, a gente está falando da era de Aquários, né? Então a gente está saindo da era de Peixes e entrando numa nova era que é a era de Aquários. Aquários é o signo da transcendência. Então não é normalidade, normal vem de normas. Se for para falar de normas, a norma é não ter norma. A nova norma é não ter norma. Porque a gente está entrando na era do propósito. Então quais são os tesouros que você veio trazer para o mundo? E aí volta aquilo que eu falei. Quando você reconhece os seus tesouros, que é esse processo, né, de exploração interna, de investigação interna, de mergulho interno para encontrar os seus diamantes, né? Quando você encontra esses diamantes, né, e assume eles, você assume o seu lugar no mundo. E o seu lugar é único, é pessoal, intransferível. Ninguém é igual a você. Ninguém tem os seus tesouros. Eu posso ter até um tesouro ou outro que é semelhante, é parecido, né? Enfim, que tem ali um diamante similar, né? Mas você é a única. Então, quando a gente fala de normas, me vem de novo a gente entrando em caixinhas, de novo seguindo um protocolo, entendeu? Então, eu prefiro dizer que essa é a era do ser natural, do ser essencial, do simplesmente ser, né? Do manifestar a sua verdade, aquilo que é mais genuíno seu, né? De você, né? Então, para mim, é isso, é a era da verdade. Por isso que é a era da luz, né? Por isso que é a era dos Budas, a era do despertar, né? Agora, o que seria, Gabi, viver na oitava maior? Eu acho tanto, o que é isso? Eu acho que é isso, né? É você viver a partir da sua verdade, né? Quando a gente fala assim também, né, de seguir protocolos, né, desse sistema que a gente criou um ideal de perfeição que é inalcançável, que não é real, né? Que não é nem humano. Para mim, perfeição, né, é você estar na sua natureza. Então, quanto mais eu faço uso dos meus potenciais, quando eu me torno a melhor versão de mim mesma, aí eu alcanço essa perfeição. Porque é a minha perfeição. Eu não tenho como medir a minha perfeição com o outro, que tem outra história, outra bagagem de vida, outro propósito de vida. Como que eu vou me comparar ao outro? Impossível! Somos todos especiais, no final das contas, né? Somos todos especiais. Então, enfim, mais uma vez, né? Eu sinto que a gente está se encaminhando aí, né, para o ser genuíno, sabe? É verdade, eu acredito. Eu acredito. Gabi, como que a constelação familiar nos ajuda nesse processo de reconexão com a nossa história de família, com a nossa história, com a nossa missão nesse mundo? Então, aí é um papo profundo, né? Assim, a constelação, ela traz o entendimento de como você está inserido no seu sistema familiar.
né? Porque a gente recebe, como eu falei, heranças, né, ancestrais também, né? E muitas vezes a gente não está no nosso caminho porque a gente está repetindo padrões ancestrais, entendeu? É como se a gente pegasse o bastão de algum ancestral, né, para pertencer àquele sistema. Olha só, pai, olha só, mãe, olha só, avô, eu também tenho essa dor, eu sou igual a você, né? Eu puxo essa dor para mim por amor. E aí a gente fica fora do nosso lugar. Então, faz parte, sim, né, do nosso empoderamento pessoal, a gente entender, né, o que é nosso e o que não é nosso. E aí tem uma coisa muito bonita, né, que tanto a filosofia oriental, como o xamanismo e a própria constelação familiar traz de entendimento. Quando você se cura, você cura gerações para trás e as gerações que estão por vir. Né? Então, quando eu me empodero de mim mesma, eu estou fazendo isso por todas as minhas relações. Né? Isso é um termo, inclusive, do xamanismo, né? Por todas as minhas relações. E essa é a melhor forma de honrar a vida que veio através dos nossos ancestrais. Né? Se eu quero realmente honrar os meus ancestrais, eu preciso fazer o melhor da minha vida, que é, no final das contas, cumprir o meu propósito divino. Agora, você faz um trabalho com mulheres belíssimo. Então, aliás, com qualquer um, né? Você acabou de dizer que você trabalha com a pessoa, independente de gênero. Falam que mulheres, não, só por ser mulher, nós deveríamos ser fiéis às próprias mulheres, né? Dizem que homens precisam casar e mulheres precisam de amigas. Você concorda com isso? Eu não tinha ouvido isso, não. Assim, homens precisam casar e mulheres precisam de amigas? Que engraçado. Mulheres de boas amigas. Ou seja, acha que nós, mulheres, precisamos estar entre mulheres? Não, isso com certeza. Essa história do homens precisam casar faz sentido, porque é aprender a viver com o outro, né? Porque o masculino ele tem um instinto, né, de individuação. Né? Que como foi exacerbado dentro desse logos patriarcal, virou individualismo. Né? Então, aprender a conviver com o outro, obviamente, é fundamental. Até porque eu sou um com o outro. Né? Tudo é relacionado. A gente se relaciona o tempo inteiro. Né? Estou me relacionando, né, aqui com os meus hormônios, com os meus órgãos, com os meus sentimentos. Estou aqui me relacionando com o ambiente que me cerca. Estou aqui me relacionando com você. Né? Então, tudo é relacionamento. Então, é muito importante, de fato, a gente aprender a se relacionar. Gabi, e, assim, vou te interromper. Nós vamos salvar essa live e voltar. O que você acha? Eu acho ótimo. E olha, pessoal, dá like aqui, porque aí torna mais acessível para outras pessoas. Né? Vou salvar. Pera. Tá.